Olá pessoal, estamos de volta para falar um pouquinho sobre como manter uma mente saudável e como isso é importante para a nossa vida como um todo. Afinal de contas, o que pensamos influencia o que sentimos e, consequentemente, o que queremos. Eu recebi algumas perguntas sobre essa questão de como a alma humana funciona. Eu não vou delongar tempo nisso, mas a nossa alma, segundo nós já falamos no princípio bíblico, ela é composta de mente, emoção e vontade. Mas quando nós olhamos a nossa própria experiência, nós entendemos que é assim que funcionamos. Quando nós começamos a pensar sobre um assunto, esse nosso pensar, ele gera emoções em nós. Essas emoções é o que nos motivam ou desmotivam, dependendo do tipo de emoção que a gente sente, se é uma emoção positiva ou uma emoção negativa. E a partir do momento que essas emoções elas são geradas, elas produzem desejos em nós. Então, mente, emoção e vontade significa eu penso, eu sinto, eu quero. E é assim que funciona a nossa alma, e quando os nossos pensamentos não são pensamentos saudáveis, positivos, adequados, o nosso organismo como um todo reage em relação a isso. Só para você ter uma ideia, quando eu estou sob estresse, por exemplo, sob uma carga de pensamentos negativos, é comum o meu organismo liberar cortisol, que é um hormônio que faz com que a gente entre em estado de alerta. Eu falei para vocês também que nós temos três camadas cerebrais que na programação neurolinguística a gente utiliza muito como ilustração para falar sobre a divisão e as funções que cada etapa do cérebro tem. Pois quando nós entramos em estado de alerta por causa do estresse, por causa das situações, nós nos preparamos para o que nós chamamos de fugir ou lutar. É o mesmo mecanismo inconsciente, rudimentar, que todos os seres vivos têm. Todos os seres vivos têm. E isso acontece toda vez que a gente é colocado diante de uma situação de estresse, como por exemplo, se você está num lugar, um cachorro vem te atacar, você imediatamente é carregado de estresse, seu organismo ele se carrega de cortisol, e aí você ou foge ou ataca. Esse é o princípio básico da sobrevivência, tá? Só que quando nós somos muito submetidos a isso, principalmente por causa de maus pensamentos ou reflexões negativas, nós carregamos o nosso organismo de cortisol e isso começa a nos fazer mal a longo prazo. Diferente disso, quando eu carrego minha mente de pensamentos positivos, de emoções positivas, o meu organismo ele se torna totalmente criativo, porque o estresse e principalmente as situações de alerta, ela nos leva a desligar o nosso córtex pré-frontal e diminuir a nossa capacidade de análise e de criatividade. Então, sempre que eu estou numa situação de alerta, é por isso que eu não consigo muitas vezes pensar, eu não consigo trazer soluções, porque o organismo ele prioriza a sobrevivência em detrimento da criatividade. Então, quando eu estou sob estresse, é muito comum que eu não consiga refletir bem, porque eu preciso decidir se eu vou fugir ou se eu vou atacar. Isso é normal de qualquer ser vivo. Porém, quando eu estou com pensamentos positivos, quando eu estou com uma boa reflexão, o meu córtex pré-frontal está totalmente ativo e ele me dá a capacidade não somente de analisar, mas de criar diagnósticos e principalmente a de ser criativo para propor soluções. É por isso que é tão importante aprender a ser alguém que alimenta emoções positivas. E emoções positivas, elas vêm de pensamentos positivos. Por isso que eu preciso aprender a colocar a minha mente nas coisas lá do alto. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E à medida que eu utilizo isso, à medida que eu exercito isso, eu me torno uma pessoa de alma saudável. Muito bom, né? Que você possa ter uma boa experiência com seus pensamentos hoje. Um grande abraço.